tem nada a ver com Campinas? Campinas era lá na Campinas do Ciado. Lá em Itabela. Pois é, seria Campinas, lá Campinas de Água, Nova Campinas, estamos aqui. Campinas de Água é Campinas. Pois é, mas é que antigamente não quero justificar. é uma campina, então é um cidadão. É relativo. Campinas seria, na verdade, um campo pequeno. Certo? Mas eu não entendi isso da lei das Campinas aí. Nesse hino aí da Dorotino, até hoje eu consegui ver onde é que ela encaixa as Campinas aí. Aqui em Ciel Tomé. Ali outra coisa. Itararé dos Campos. Não, outra coisa. Você já viu colinas verdejantes? É verdade. A colina, na verdade, é um monte de terra, ou uma pedra destacada em plano elevado. Mas ela é verdejante. Se é pedra, não tem grama, não tem verde. Se é terra, pode ser até verdejante, mas não é colina verdejante. Então é bem discutível esse conceito da areia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Flávio, acho que todos conhecem, responsável pelo projeto do Museu Itinerante, que nasceu para levar histórias talvez que, por exemplo, com muitas lendas urbanas, que muita gente conta e no fundo acaba se tornando histórias verdadeiras, como o senhor Hélio conhece. E a nossa região é rica de histórias, tanto Itararé, Itapeva, nossa região teve muitas histórias, muitas coisas ainda que, algumas histórias que o pessoal se confundem, com datas, com as revoluções de 1932, que o pessoal acha que ainda, os que viveram já não estão entre nós mais, E as histórias que são passadas é confundida as duas datas. Então, a maioria de várias pessoas, acredito que ainda vai chegar algumas, e para a gente sentar aqui sem conversar e contar um pouco dos relatos. Então, agradecer a presença de todos, E o Joel já começou a contar algumas histórias para nós. O seu Dalton tem uma história incrível que eu gostaria que ele contasse para a gente da Itaberense lá, que o senhor... Dos traidores? Isso. É eu? Sim, por favor. O que eu relatei para você ter brilhante, que em 1971, quando eu ingressei na CESP aqui em Itararé, aí eu fui fazer um primeiro curso na CESP, em Rio Claro, sem treinamento. Estamos nós lá no auditório, lá do centro de treinamento, todo mundo reunido no curso. Repentinamente chegou o coordenador do curso. Os diretores vêm aqui. Aí logo mais adentraram os diretores da CESP lá de São Paulo, os mortos, e aí o coordenador falou: então cada um aí se apresenta da onde vier, então quem são e de onde vier. Aí começou todo mundo se nominando. Aí chegou minha vez. Levantei, me chamo Dalton Mesquita da Silva, sou da cidade de Itararé, fronteira com o Paraná. Um senhor, você é lá da terra onde aqueles cachorros nos traíram. Aquele senhor era o diretor-presidente da SES, Lucas Nogueira Garcês, que havia sido da época, foi governador, tal coisa. Eu falei: pois aí, eu fiquei intrigado. Por que que traidores? Já que eu sabia da história em que o paulista tinha saído fugido daqui, foram lutar mesmo, foi lá em Muri. A realidade da batalha ocorreu lá em Muri. Aí eu vou declinar de ter o Flávio ter me desvendado quem era o cachorro
os cachorros da época, só hoje que eu via saber quem que era o prefeito à época aqui, que não vou falar o nome. Vamos preservar. Alfredo Rodrigues Moura. Não. Paulo Ferreira. Mas, e daí, esse foi um dos relatos que eu estava falando para o Flávio, que eu lembrei. Até ontem, falando nisso, ontem teve a confraternização do pessoal que fez o TG em 69, 50 anos aqui. Então foi um pessoal sensacional lá. E como eu tinha que abrir a exposição, eu não pude ficar escutando as histórias mais normais. Eles moram fora. Então uma coisa que me contaram é que o pai dele, eu não guardo o nome. Então o seu Dalton depois me fala o nome da sapataria. O pai dele tinha uma sapataria para baixo do fórum. E ele era famoso por fazer as bainhas de facão. Então todo mundo chegava em Itaré e ia comprar e encomendar a bainha do facão para esse senhor. Que ali no bar tinha sapataria. Chegou os gaúchos, 2 gaúchos lá, encomendou duas bainhas de facão e no outro dia foram buscar. Chegaram lá, foram buscar a bainha, daí falou pro sapateiro: isso aqui nós não vamos pagar. O sapateiro puxou o facão de dentro do balcão e falou: quero ver qual é o homem que vai sair daqui sem pagar. E resumindo, que ele me falou que no outro, os 2 soldados deixaram os fuzis na sapataria. E no outro dia, relataram ao chefe da tropa, estava a tropa inteira para prender o sapateiro, e recuperar os fuzis. Por intermédio do prefeito da época, que era do lado getulista, não deixou isso acontecer. Então é mais uma história aí que entra para... Que era a sapataria, provavelmente pelo que ele relatou, é a sapataria do Davi Quetu, que era a primeira sapataria logo depois do fórum. Lembra-se? Tipo uma selaria na época. Isso. Não, selaria era aqui em cima. Juqueta. Não. Era ali na casa das Turquinhas. Ali era o Davi Quetu. Senhor Hélio, o que o senhor é um profissional das histórias? Dentro dessa história que o Dalton alertou aqui, nós temos uma sequência de sátiras tiradas contra o itaranense por causa dessa famigerada batalha que não houve entre aspas, que é uma ironia, o que é um fato de desconhecimento histórico, porque em 1930 aqui foi palco de aguerridas batalhas, muitas batalhas. Dentre essas muitas batalhas, uma não houve, a programada para o dia 24 de outubro de 1930, que seria o dia em que São Paulo resistiria ao avanço de Getúlio, que estava programado de passar por trem aqui. E aí haveria então a resistência paulista contra esse avanço getulista que vinha ganhando estrutura e subindo do sul. Esse não aconteceu. E não aconteceu, não foi por covardia de paulista, não aconteceu porque o paulista se amedrontou. Contam N histórias aí, inclusive uma delas é que na véspera do dia 24 de outubro, a artilharia gaúcha estava em Morungava e de lá deram um tiro de canhão que atingiu a torre da igreja matriz aqui e despedaçou a torre da igreja. Para quem não conhece geograficamente a região, fazendo Morungava dista mais ou menos a 4 quilômetros em linha reta. Claro que você vinha rodoviariamente, você vai dando curva, mas em linha reta 4 quilômetros. Mesmo assim, é uma distância muito grande de uma bala de canhão atingir. Então, aí existe, sobre esses fatos aí, muita história de E e com H. Muita história inventada, muita história real. Mas então, essa batalha do dia 24, que não aconteceu e não foi por covardia paulista, foi uma estrutura política. Por quê? Porque assim como o Rio Grande subia unido com o Paraná e Santa Catarina e a tropa do Luiz Carlos Prestes, que deu grande reforço nisso aí, porque era um revolucionário conhecido na época e que fazia atuação no Brasil inteiro com revoltas e com guerrilhas. Então o que acontece? O paulista
aquartelado em Itararé, numa quantidade de quase 15 mil soldados, com um vagão de munição parado no pátio aqui, com 10, 15 vagões. Quer dizer, era impossível São Paulo se arredar por Getúlio com uma estrutura dessa. Quer dizer, não tem nem lógica a história aí. O que acontece é que, enquanto nós tínhamos uma resistência aqui, o Brasil inteiro pipocava. E lá no Rio de Janeiro, que já estava com aquela revolução tenentista, que começou lá em 1926, esses tenentistas abraçaram a ideia do Getúlio. E aí o que acontece? Lá, exatamente no dia 23 de outubro, eles tomaram o Palácio do Catete. Tomaram o Palácio do Catete e destituíram o Washington Luiz, que era o presidente. Destituído o Washington Luiz, criaram uma junta militar governativa. E essa junta decidiu que acabou a revolução. Não havia mais motivo de revolução. Se a revolução era a deposição do Washington Luiz pelo Getúlio Vargas, se o Washington Luiz estava deposto, para que revolução? Mandaram um telegrama para cá, avisando que não havia mais motivo da revolução. O Mena Barreto, que era um deputado ligado com o exército, ele estava ligado com o Getúlio, estende uma bandeira branca, atravessa a barreira, passa para o lado de cá e vem conversar com o comandante das tropas que estavam alojadas em Itararé para trazer notícia que houvera a deposição do Washington Luiz, que não havia mais motivo da revolução e que estava vindo uma circular federal para acabar a revolução. De início, o comandante das tropas aqui em Itararé colocou em dúvida, pediu tempo, mas logo depois foi inteirado que era uma verdade. Em sendo verdade, ele arrochou o procedimento, recolheu as tropas, primeiro para Itapeva e para Buri, certo? E desguarneceu Itararé. 3 dias depois, passa o Getúlio Vargas pelo trem aqui em Itararé, mas no dia 28 de outubro. E nessa ocasião, o Getúlio, dentro de um vagão, que não era um vagão presidencial, porque a ferrovia não deu ao Getúlio esse luxo, era um vagão comum. Quando ele viu ali na ferrovia mais ou menos 10 mil pessoas, a população de Itararé na época era 15 mil habitantes. Quando ele viu quase 10 mil pessoas, ele se trancou no banheiro, morrendo de medo que fosse linchar ele. Aí que viram que a manifestação não era contra ele, era a favor dele, era o povo aplaudindo e fazendo a sua média com o novo presidente. Aí que ele sai ali na cara da estação, cumprimenta o povo, não se desloca além dali e passa triunfante aqui. Uma das minhas brigas em Itararé é pro nome dessa rua de baixo, aqui paralela, que chama São João de Outubro. Itararé é a única cidade do mundo que tem uma rua em homenagem do dia do seu fracasso. E eu discuto que eles têm que arrancar essa rua, esse nome de rua, e mudar esse nome de rua. Tem também. Que nós venhamos a festejar o 9 de julho, tudo bem. Mas festejar 24 de outubro, isso é ironia. Então é uma briga que eu tenho, que eu venho em Itararé há muito tempo para mudar o nome dessa rua aí. Nós tornamos um povo piegas, um povo que desconhece a história. Vamos comemorar o dia da nossa, entre aspas, da nossa derrota. Só que essa derrota, como eu acabei de explicar para vocês, não foi covardia paulista, não foi um fracasso paulista, foi uma estrutura política. Só que aonde se diz que é de Itararé, o primeiro nome que vem na cabeça da pessoa é dizer: ah, você é na tela da batalha que não houve, de forma pejorativa. E nós devemos isso a um grande jornalista da época, um gaúcho, que foi para o Rio de Janeiro tentar a vida, Aparício Torelli. E ele era um jornalista muito polêmico, ele tinha dificuldade de emprego, mesmo assim trabalhou nos grandes jornais da época, no Globo, na Folha e tal. E ele nessa época criou um jornalzinho lá no Rio de Janeiro, lá tinha um grande jornal chamado Amanhã, e ele criou um jornalzinho sem o tio, que era Amanhã, que na expressão da época é do chorão, do reclamante, Amanhã. E ele começou a publicar esse jornalzinho, que foi o precursor do Pasquim depois, né? Era um jornalzinho polêmico, e só que esse jornalzinho começou a ganhar peso. E daí, quando chega em 1930, ele, para deixar o jornalzinho mais interessante, ele deixa de usar os nomes dele, Aparício Torelli, o Aporelli, que eles usavam como termo, e passa a adotar o nome de Duque de Itararé.
Aí Duque de Itararé, ele explica por quê. Ele diz, não, se na batalha do Paraguai se tornou imortal o Duque de Caxias, por que eu não posso ser o Duque de Itararé? Eu sou o Duque de Itararé. Só que com 3 ou 4 semanas que ele escreveu o jornal, ele viu que o Duque não pegou. Então ele voltou para o jornal e disse, olha, eu fui muito presunçoso em me achar um Duque. A partir de agora eu me contento de ser o Barão de Itararé. E ele começa a escrever daí em diante com o prenome de Barão de Itararé. Acontece que a Revolução estende até o mês de outubro, novembro, e daí ninguém vai lembrar da Revolução, é o Estado Novo. Vamos agora cuidar do Getúlio, e o Getúlio começa a tomar algumas medidas populares e começa a virar um deus do povo brasileiro, com a criação das leis trabalhistas, papapá. Acabou virando um ídolo que o Brasil não tinha. E a Porelli continuou escrevendo o nome Barão de Itararé. Esqueceram a Revolução. E até hoje a gente ouve o pessoal falar que como é que Itararé conseguiu esse privilégio, porque Itararé foi fundada 6 anos depois que foi fundada a República. Portanto, há 6 anos que já não havia mais um império. Ora, se não havia um império, como é que podia ter um barão? Aí, quem não conhece a história, até hoje acha que Itararé foi uma cidade importante do império, porque tinha um barão. Itararé, o Brasil chegou a ter 250 barões, um deles Itararé. E aqui na região nós tínhamos um barão, que era o barão de Santonina, que era o único conhecido daqui. O resto do barão era tudo na área do Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal. E como a história passou e a acusação do Aporelli feneceu, então o Aporelli virou um barão de Itararé e enalteceu Itararé. Hoje, Itararé é muito conhecido pelo barão de Itararé, que também houve. Então eu acho que já era hora de pegar a 24 e mudar para Barão de Itararé. E ir fazendo coisa assim, ele virou o nosso maior divulgador. Um detalhe aí da Revolução, que sempre falam dos gaúchos invadindo, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o 13 de Ponta Grossa, né? E foi eles que foram responsáveis, tanto de 30 como 32, de invadirem a nossa cidade, né? E até foi lançado um livro agora que eu montei. E eu queria adiantar o seguinte, que na época, em 30, Ponta Grossa era a favor do Getúlio. Paraná de Santa Catarina mas subindo. Aí que está o detalhe, Castro não. Castro veio uma locomotiva na frente para impedir que Getúlio passasse. Então você imagina 2 locomotivas, uma de Castro para impedir o Getúlio de chegar e a outra locomotiva do Getúlio atrás da outra locomotiva. Isso está relatado no livro que ainda vai chegar para mim, que é uma história bem interessante para mim. Mas eu disse por Lisboa, ao ver a história das revoluções de Itararé, cria-se uma confusão fantástica, porque são 2 revoluções com uma diferença de menos de 2 anos uma da outra. O clima mesmo, e as testemunhas que nós temos hoje, aí por volta dos seus, hoje, 90, 100 anos, ao lembrar o passado, a mente deles não consegue definir 2 anos, é muito perto uma da outra. Então muita coisa contada em 1930 ocorreu em 32, muita coisa em 32 na verdade ocorreu em 30, a história se misturou, se solidou, de uma forma que qualquer historiador que for cuidar disso aí tem que tomar muito cuidado, tem muita coisa narrada como de 30, de 32 e vice-versa. Então porque misturam muito isso aí. Voltando ao assunto, eu deixei, não apresentei o pessoal, né? Por favor, não exatamente. Depois a gente volta aqui, apresente o pessoal. Vocês tiverem alguma coisa para falar também, por favor. O GG, o Geraldo, que foi o vice-prefeito lá de Itapeva, né? Sim. Na setembreira, foi a secretária de Cultura. Rosineida Unhol, minha esposa, né? Sim. Aí eu até falei para você, a gente ia trazer um jornalista, mas não deu para vir, né, gente? Não sei, setembrinho, o GG, se deu alguma coisa para... Por favor, são histórias, é isso que a gente quer, Sim. a gente quer histórias. Agora estamos ouvindo, né? Está muito interessante. Eu estou curioso saber que Itapeva tem a ver com isso tudo, né? Fala-se muito de Itararé nessa questão da Revolução. Mas Itapeva acaba se envolvendo nisso aí, né? Curi, né? Sim. Itapeva acaba se envolvendo. Itapeva já era naquela época, como até hoje, uma pequena capital dessa região. Então tudo que se fazia nessa região grande, abrangente, vem lá desde a Piaí até aqui, Taquarituba,
essa região abrangente tinha Itapeva como referência. O Getúlio passou por aqui e passou por Itapeva. Sim. Só que o que acontece? O que acontece aqui em Itaré, que eu falo, a gente deve muito ao Carlos Gustavo Janson. Por quê? Porque ele imortalizou através das fotos. Então, por que ele fala, Getúlio desceu Itaré? Getúlio pode descer de Itapeva, mas quem fotografou? Não esquecendo a localização da estação. Aqui era central. Lá em Itapeva até pouco tempo, agora é central, né? Até pouco tempo, quando eu cheguei lá, tinha um ônibusinho naquela coisa lá que circular. Mas as revoluções de 30 e 32, ela tem um aspecto que pouco historiador coloca esse baile, é muito importante para entender as histórias. A força pública do Estado de São Paulo, que foi quem liderou as tropas que combatiam as ideias getulistas, ela é muito fechada, de pouco diálogo. Hoje, 99% das fotos e dos registros que nós temos da Revolução de 30 e 32, aqui na região, foram tiradas das tropas gaúchas. A maioria delas pelo Janson, pelo Gustavo e o Cláudio Janson. Então, note bem, porque eles permitiam, eles levavam o fotógrafo para tirar, eles liberavam, eles contavam tudo. Aqui não, aquela tudo por vínculo, por segredo militar. Então a história que flui, que nós temos, é contada pelo lado gaúcho, nunca contada pelo lado paulista. Conforme você vai entrando em São Paulo, vai desaparecendo os registros da história. E você começa a ter o quê? O que a força pública queria comunicar, que era a versão maquiada da Revolução. Então as cidades que fugiram desse negócio foi a Piaí, Ribeira e Tararemburi, que saíram um pouco fora do foco da orientação da história criada pela força pública. O resto é tudo conforme a força pública queria que fosse contado. Então é duro se entendendo a história, porque ela teve um direcionamento no seu relato forçado pela força pública, que era na época a maior instituição militar do país, além do Exército. E é bom lembrar que o Exército participou dessas revoluções, porque eram revoluções envolvendo unidades federativas, mas não era uma revolução nacional. Portanto, o Exército Entrou porque o... Não, ele entra como gestor de ordem, mas não como gestor de combate. Então o Exército entra por ordem, quando era convocado a isso. Mas as guerrilhas eram feitas pelos estados. É São Paulo brigando no Rio Grande do Sul, é o Mato Grosso brigando aliado com São Paulo contra o resto, é a Paraíba inventando a história do vice que mataram lá, que o Paulista mandou matar porque era contra o Getúlio, não nada disso. Porque o João Pessoa morreu por um caso amoroso que ele tinha lá, que ele publicou uma história de um cidadão lá que tinha um caso com uma senhora lá, e ele pôs isso aí na imprensa, e por causa disso o cara foi lá para o Recife, matou ele numa lanchonete. Não tinha nada a ver com a Revolução. E no norte era um tempo horroroso. Só que aqui tinha um proveito. Paulista matou João Pessoa. E daí, todo lugar que tem um defunto vira uma baita de uma história, né? Quer dizer, com o João Pessoa morto, a Revolução em favor do Getúlio ganhou corpo. Dois folclores também que eles falam, que eles estavam lutando contra São Paulo, que muita gente vem de fora e pergunta isso. Que São Paulo queria ser separatista do Brasil, que não existe. Existia um bem fraco. E outra coisa que chegou no norte é que os paulistas estavam matando os padres. Os nordestinos, né, vieram em peso para cá, combater. Também essa é uma versão. A invenção de São Paulo querendo separar do Estado é uma velha premissa que o Brasil mesmo deu a São Paulo. Eles diziam que São Paulo era o coração do Brasil e que tudo era de São Paulo. E o Getúlio Vargas tentou tirar proveito disso, para jogar São Paulo contra o resto do Brasil, mas não tem mesmo tentativa de separar. Aliás, São Paulo é um fracasso disso, né? Viu, toda vez que tentou separar. Mas não se deve esquecer que naquela época existia uma rejeição, um ciúme, sei lá, da política café com leite. Sim. Que envolvia Minas também. Aí eles mandavam.
Café. Então era a oligarquia que mandava. Sim, mas explodiu a Revolução por causa disso. Porque É o café com leite. era a vez de sair um candidato a presidente de Minas Gerais. E o Washington Luiz pega o secretário de Estado dele, que era o Júlio Prestes da Pininga, paulista, portanto, e lança, quebrando aquela hegemonia daquela combinação do café com leite. Então ficou só café. Aí Minas Gerais foi a primeira a se revoltar, porque era a vez dela que teve um presidente. Aí aparece o Washington Luiz. Aliás, aparece o Júlio Prestes. Então, mas coisas curiosas que a história ainda vai depurando por muitos anos. Quero agradecer a visita do nosso amigo Daniel, do Gustavo. O Daniel tem pesquisador, gostaria que ele relatasse alguns causas para nós aí. Daniel, Obrigado pelo convite, legal. Aprendendo bastante. E o que você conta para nós desse seu estudo sobre as revoluções? As suas conclusões? Foi um trabalho de conclusão, né, de história, de graduação que eu fiz. E eu estudei os jornais da época, qual é o discurso que eles tinham sobre a guerra aqui em Tararé em 32. Isso que foi o meu trabalho. Eu estudei os jornais do Estado de São Paulo, a Gazeta do Estado de São Paulo, como que foi assim, o posicionamento deles na Revolução de 32. E pode contar um pouquinho para a gente do que você descobriu? Qual é o teu ponto de vista? Bom, eu percebi assim que os jornais, Tararé foi, pelo que eu consegui consultar, assim, ela foi invadida muito rapidamente, né? A resistência que dura um pouco tempo, né? Assim, a Revolução de 32 ela vai até outubro, mas em julho a cidade já é tomada, né? Mas os jornais, eles resistem em colocar isso, assim, por muito tempo eles colocam que a resistência continua, assim, o ânimo dos soldados só está aumentando. Era uma forma, eu acredito, né, de não deixar assim a moral das tropas baixar, né, durante a guerra, porque afetava, né. Também eu achei algumas cartas de soldados nesses jornais também, assim, falando como que estava aqui a experiência, sempre com mensagens positivas, assim, não, o ânimo da tropa é enorme. Tem uma fala lá também que ele diz que ele escreve, né, eles reproduzem a carta de que assim os únicos feridos entre os soldados no momento, isso decorreu deles estar cavando as trincheiras, não foi por bala. Então nessa pesquisa que eu fiz, o que eu consegui entender é que os jornais eles são uma arma de guerra, eles foram usados como discurso dos jornais, né? Agora outras informações, assim, eu sei muito pouco. O que eu mais estudei sobre 32 é o papel do jornal, a participação do jornal. Uma coisa interessante também, inclusive, as lendas, os folclores, né? Daí ontem alguém comentou que da luta da barreira, tem fotos dos soldados na cruz lá embaixo, né? Que falou que lá era um lugar sagrado, que a pessoa jogava morteiros e granadas naquele poço da gruta e a munição não explodia. Jogava em outro lugar, explodia. Isso foi me contado ontem. Então, são provas que a gente escuta, né? Outra, falando da barreira, né? O Parque da Barreira. Na teoria de que aqui não houve batalhas, né? Conta-se a muitas pessoas que tinham um pescador que trabalhava, que ele era funcionário da rede, trabalhava na oficina. Tudo bem, Tobias? Tudo bem? Fique à vontade. Ele trabalhava na oficina da rede, e a oficina na época era mais bem equipada. Tudo tinha torno, soldas, tudo que você queria era na oficina da rede. E ele gostava muito de pescar, e ele ia para a barreira pescar no final de semana, né? Pescava seus peixes, e no retorno ele trazia 2, 3 cápsulas de canhão, estojo de canhão 75 mm. Durante a semana ele fazia as carbureteiras com esses estojos e vendia para o pessoal, os amigos, né? No outro final de semana ele descia na barreira novamente, pescar, né? Era o hobby dele, pescar, e trazia 2, 3 cápsulas de canhão. Pô, se ele fazia isso diretamente, ia no barreiro e trazia essas cápsulas de canhão, como que não houve batalha?
Por que essas cápsulas estavam lá? É uma lenda urbana? Sim ou não? Aí é aquela história. Eu consegui encontrar 2 amigos que tinham essas carbureteiras, né, com cápsulas de canhão, né, uma de 1906, se não me engano, e uma de 1928. Então, que são anteriores à Revolução. Tá? Então, provando que, em tese, essa teoria funciona, é verídica. Né? Viu, Fraude? Mas como eu havia lhe dito anteriormente, e o Hélio não teve muito esse contato, mas eu tive, que eu falei para você que eu tenho plena certeza que quem fornecia essas carbureteiras era a Rede e a Sorocabana, porque ela fazia parte do aquele pessoal que trabalhava lá no postinho, lá no Zé Roque, lá, Alberto, que o pessoal fazia a revisão que ia batendo no trilho lá, com isso aí. Não, a confecção de carbureteiros, ela é uma maneira, não tem família ferroviária que não tem em casa 5, 6 carbureteiros. Né? Até porque a ferrovia não fazia óleos grossos para o pessoal que passava a mão no carbureto. Porque alimentava aí. Agora, o que tem valor Flávio ali é ligar a confecção da carbureteira com as embalagens das munições. Aí sim. Porque essas embalagens aí, cápsula, né? Sim, aproveitando. Genial. Uma é datada de 1900 e... Uma de 1906, eu não lembro de 1906, 1908, alguém que tem óculos aí consegue chegar. Então ela já estava inservível. Então ela era usada, reutilizada. Então mais ou menos o conhecimento que eu tinha, que eram as empresas ferroviárias que forneciam, tem pé também. Você sabe o quê? Não, sabe por quê? Só que vale. Eu tenho umas 10 carbureteiras na produção, mas nenhuma com estojo, porque é o estojo que era feito por esse. Mas ao levantar uma história do jornal ali, do rapaz ali, é importante uma outra observação. Ninguém sabe melhor a história de um lugar do que a imprensa escrita do lugar. E Itararé novamente é prejudicado. Por quê? O Itararé tinha 2 jornais na época, o Itararé e a Tribuna Itararé. Não, o Itararé e o Sul de São Paulo, qualquer coisa assim. Um desses jornais pertencia à família Tatite. E outro jornal pertencia à família, ao Valfrido Rolim de Moura. O Valfrido Rolim de Moura inicialmente foi contra Getúlio e depois adotou Getúlio. E os Tatite mantiveram a vida inteira resistência ao Getúlio. Quando começa o espírito da Revolução, o getulista tranca o jornal da família Tatite, que ficou circular. E o Valfrido, que acaba virando o segundo intendente nomeado pelo Getúlio, é quem dava as versões da doutrina de Getúlio. Então você vai encontrar em Itararé registro da Revolução totalmente focado no jornal do Valfrido Rolim de Moura, que foi apaziguado pelo Getúlio com o cargo de intendente. E, portanto, escreveu a história da maneira que interessava o Getúlio. E o outro jornal que escreveu o contrário ficou travado, ficou fora de circulação. Então, até nisso é complicado você procurar a história. Vai lá, São Paulo. A época da Revolução, metade das emissões de rádio e de jornais adotaram um posicionamento, outra metade do outro posicionamento. Aqui ficou contra o Getúlio e teve uma vida efêmera, acabou logo depois. Então, o castigo de contar a verdade é o preço do silêncio. Então, muita verdade, pelo medo de ser relatado, nós ficamos engolindo as mentiras. E até hoje nós engolimos as mentiras. Aliás, a imprensa sempre é prodigiosa nisso aí, né? Aliás, a mentira contada constantemente. Muitas vezes é uma verdade. E é interessante porque você pega com todas as fotos do Jansson, ainda surge essas dúvidas. Você imagina se não houvesse esses relatos dele, né? Então ele teve uma sorte tremenda de pegar desde a Guerra do Contestado, algumas fotos de 24, 30 e 32. Né? Com todo esse documentário, todas as fotos, ainda tem todas essas dúvidas, como o senhor falou de Itapeva. Por que não fala de Itapeva? Né? Meu sogro
falando aqui, eu estou aprendendo muito aqui. O professor me relatava sobre a faleceu desde 2012, e na época eu tinha acho que 8 anos, 7 anos. E ele contava pra gente, né, quando lembrava desse assunto, que quando ele tinha essa idade, uma pessoa muito simples, né, vivia no sítio, e lá tinha um bairro que é Faxinal, tem hoje. Eles moravam lá na São Egídio. Naquele ponto que os gaúchos chegaram lá. Diz que eles realmente tinham essa prática de como é que fala? Ir nas fazendas, né, nas propriedades e exigir, né, que a produção, por exemplo, a pessoa tinha lá um porquinho, né, que desse o porco para eles matarem, o gado, o que fosse, né. E o relato que ele conta é interessante, que ele era muito pequeno e nunca tinha visto avião. Naquela época não tinha avião. Diz que um belo dia começou a escutar um barulho. Veio aquele barulho dele se aproximando e ele se desesperou, disse que saiu correndo. Chegou correndo, aquele barulho aproximando, diz que ele caiu no meio do mato assim, medo daquele barulho. Daí que ele olhou para cima que ele viu que estava um aviãozinho, que era um avião, não sei se é dos gaúchos, que era um aviãozinho vermelho. É um teco-teco, isso. Mas para ele. Isso que depois começou a aparecer mais vezes esse avião ele levava o piloto, né? Não sei se tinha um piloto, alguém junto, que chegava em certos lugares e jogava uma bomba. Que é o morteiro que está na primeira caixa. Era jogado no avião. Sim. Então ele relata esses fatos, escutava uma metralhadora. Duas histórias interessantes em cima disso. O pessoal comenta sempre que aqui na nossa região, a hora que eles invadiam, geralmente invadia sítio atrás de porcos, gados, matavam, faziam churrasco ali para eles se alimentarem. Hoje eu não gosto. E Campinas, que o pessoal foi um tocador de sanfona. E Campinas foi muito bombardeado, né? Um dos grandes combates. O Bambu falou assim que lá o interesse deles era automóveis. Nós íamos atrás de quem tinha os automóveis e requisitava os automóveis. Então lá era mais chique, né? E um outro relato que eu vi também na exposição aqui, você deve conhecer, o seu Carlos Jung, está com ele histórias fantásticas. Carlos e Roberto. O que estava na o Nelson. Nelson, desculpa. Eu falei, para nós é só catástrofe. Eu não lembro nem do nome dos irmãos. O seu Nelson. Mas sabe que é Lisboa, né? Assim. É Portugal. Ele me contou que no sítio da família dele, Não sei, quando eles vieram da Alemanha, meu amigo Tobias, por favor, chegue aqui que essa conversa te interessa. Nosso amigo Tobias é policial militar lá na Polônia, uma associação que ele já vai contar os casos para nós também. Esse seu Nelson Jung, ele é. Boa tarde a todos. A família dele é alemã. Quando a família veio da Alemanha para cá, construíram a casa de madeira e embaixo da casa de madeira fizeram, era assoalho, mas tinha um porão enorme debaixo da casa. E eles guardavam a safra, todas as coisas nesse porão. Só que quem entrava na casa era o assoalho de madeira, não sabia o que tinha embaixo. Embaixo era eles guardavam o dele na safra. Então quando os gaúchos assim, acabaram de colher tudo o milho, né, a safra de milho, e estavam estocados debaixo da casa. Então veio mais de 60 gaúchos, invadiram ali e ficaram na casa, com os animais, coisa e tal, e a família dele segundo ele, foram bem educados, coisa e tal, e daí para alimentar os cavalos, coisa e tal. Eles faziam a tropa que saía atrás do milho, e eles estavam pisando em cima de toda a produção da fazenda, ficaram 60 dias, não descobriram, foram embora né? Outra coisa que muita gente relata também, que o sal era de propriedade da tropa, só quem distribuía o sal era o pessoal dos militares. Então eles davam um ticket para a pessoa retirar o sal deles. Agora, por quê? Que é a dúvida também, né? Então ele falou que ele vinha do sítio para cá para pegar a quantia de sal, e a cada 150, 200 metros, pulava o soldado no meio da estrada e mostrar que estavam fazendo serviço para a tropa. Então o povo naquele tempo já era considerado gado? Sal. Davam sal ao gado. Sal ao gado. Você fala de Itapeva, e a grande vantagem de Itapeva foi a Revolução. Porque, note bem, Itapeva foi fundada em 1893. Era um distrito de Itapeva, um bairro de Itapeva, uma fazenda de Itapeva. De 1893 a 1982, com menos de 40 anos.
Itararé tem a pujança que começou a ameaçar Itapeva. Por quê? Passa a ter um entroncamento ferroviário de duas grandes ferrovias, São Paulo, Rio Grande e Sorocabana. Começa a se criar a Itararé Fartura, que seria a nossa terceira ferrovia, que começou em 1926. Isso começou a tirar Itapeva do ciclo da importância e começou a atrair isso para Itararé. Quando vem as revoluções para cá, o que fazem os soldados paulistas? Saqueiam as casas, porque gaúcho não saqueou nada aqui. Quem saqueou as casas paulistas foram os soldados paulistas. Quem cometeu os desatinos foram os soldados paulistas. Saqueiam, acaba o comércio, liquida o comércio, liquida os estoques. E Itararé começa de 32 em diante a se reciclar tudo de novo. Esse tempo que Itararé perdeu e que Itapeva não perdeu, acabou confirmando a extrema liderança de Itapeva que nós nunca mais alcançamos. Se não há revolução de 32, talvez a principal cidade de São João é Itararé. Há pouco tempo atrás, quando eu lancei aquele livro ali, Revoluções de Itararé, eu fui convidado pela prefeitura para dar algumas palestras. E uma delas foi no distrito de Pedra Branca. É a zona rural de Itararé. E eu que preparava a palestra de 1h20, 1h10, eu subestimei, falei, vou dar uma palestra para crianças de uma escola rural. Eu vou ficar enfadonho, porque a criança da zona rural não querem saber disso aí. Vou encher a criançada, reduzir o tamanho da palestra para 50 minutos e fui para lá. Quando eu chego lá, a escola estabelece todas as salas de aula no pátio da escola, mais ou menos uns 300 alunos, e eu começo a palestra de 50 minutos. Quando eu desenvolvo 15 minutos, surge uma pergunta dentro daquele tema. Eu me alongo para explicar aquilo que eu não tinha explicado. Daqui a pouco, dentro do chão, a palestra passou a ter 1h40 minutos. Quando eu termino a palestra, eu coloco perguntas para os alunos fazerem, acreditando que 2 ou 3 alunos vão fazer perguntas. Uns 10 alunos fazem pergunta. E numa delas, uma pergunta me surpreendeu, que eu nunca tinha pensado nisso, no livro eu não posto isso, surgiu ali, porque eu falei que a finalidade dos paulistas era reter o avanço do Getúlio, e que nisso nós não logramos isso, o Getúlio passou vitorioso. Aí o menino me perguntou, seu Hélio, e se não matasse o Getúlio? Eu não tinha pensado nisso, ninguém pensou nisso. E se não matasse o Getúlio? Aí eu tive que pensar, e aí eu concluí, se nós matássemos o Getúlio, nós éramos uma cidade heróica. Talvez o Duque de Itararé seria mais famoso que o Duque de Caxias. Talvez nós tínhamos acabado no Estado Novo, mantinha aquele regime, e hoje Itararé, talvez, se não fosse a cidade mais famosa, seria uma pequena Sorocaba na região. Como nós não matamos o Getúlio, Itararé paga o preço até hoje. Eu quero apresentar para vocês o Bernardo Tobias, né? E ele vai falar um pouco de Itaporanga. Porque Itaporanga, como Itapeva, lá até pouco tempo atrás, era uma cidade que ninguém falava sobre revolução. Então, Itaporanga, e, nossa, revolução ninguém falou, não existe revolução, não passou por aqui. Então, através do nosso amigo Adriano Negrão, né, que foi um professor do nosso grupo, a procurar material e histórias como detector de metal. Então ele acabou descobrindo, através da associação, que eu vou explicar para vocês, gerar um trabalho. Através desse trabalho de associação, apareceu muitas histórias, apareceu muitos contatos, e lá a gente teve o prazer de estar 2 vezes em Itaporanga, com a exposição lá, e como o Floriano disse, você trabalhar com crianças é fantástico. Histórias, eles voltam e traz os pais, os avós, é uma coisa incrível. Por favor. Primeiro, boa tarde a todos. Relatar que às vezes o destino nos coloca em algumas situações que não tem como se explicar. A princípio, eu vi no Facebook que o Flávio estava fazendo a exposição, inclusive até você me mandou, né, o convite. E a princípio eu não viria. Hoje me surgiu a oportunidade de fui até Guaraniva levar meu sobrinho para ele vai fazer uma prova de Guaraná. E aí surgiu a oportunidade de passar por aqui. Eu encontrei vocês aqui, fico muito feliz. Eu vejo aqui que várias idades, né, de várias gerações
com o mesmo intuito, que é reviver um pouco a história e tentar manter viva a memória. Que às vezes, alguns locais, inclusive Itaporanga, como o Flávio falou, nós temos grande perda lá com relação à memória. Um povo que não conhece a história, infelizmente, é um povo que está fadado talvez a repetir erros antigos, né? Itaporanga foi fundada pelo Frei Pacífico de Montefoco e tinha uma igreja. Se vocês observarem no desenvolvimento da nossa região, todas as cidades elas se desenvolveram a partir da praça e da igreja. Ou seja, você tem uma igreja e a partir da igreja se desenvolveu. Itaporanga não foi diferente, mas se você procurar na praça central de Itaporanga não tem uma igreja. Na verdade tinha, mas em 1900 a segunda Montefoco ele veio para a região, ele fundou a primeira igreja lá. E aí, em 1936, começou a se discutir a demolição da igreja, acabaram demolindo a igreja, hoje é a Sabesp. Depois, em 1938, acabou vindo para o Brasil, os monges cistercienses, que na verdade também não era para ser Itaporanga, porque Dom Atanásio Mercury, que foi o fundador da ordem aqui em Itaporanga, ele na verdade primeiro foi para os Estados Unidos procurar um local para que a ordem, porque a princípio, como a Alemanha estava na efervescência do nazismo, então ele saiu de lá, na verdade a ordem era de Ribeirão, que seria a mãe da ordem de Itaporanga, saiu de lá e foi para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele não encontrou nenhum local que fosse bom. Acabou descendo veio para o Brasil e quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele ficou sabendo que o bispo de Sorocaba estava oferecendo uma fazenda na divisa do Rio Tararé para que alguém que se assumisse as paróquias, e tinha algumas paróquias que eram carentes de padres, né? Ele veio, visitou a fazenda, inclusive não gostou, achou que as terras eram improdutivas, eram inférteis, né? E ainda foi ver alguma coisa em Santa Catarina. Não deu certo, acabou voltando e aceitando a proposta do Dom Carlos Nunes, que era o bispo de Sorocaba. E em 1938 ele trouxe os confrades dele na época e começaram a construção. Primeiro uma fazenda e depois a construção no que se tornou hoje a Abadia de Itaporanga, que é considerada a terceira maior da América Latina. E nesse interim todo, em 2015 foi fundada uma associação que se chama Associação de Desenvolvimento Humano São João Batista, com o objetivo exatamente de tentar integrar a paróquia, os munícipes de Itaporanga com a igreja, com a comunidade monástica. Porque tem um detalhe muito interessante: a comunidade monástica de Itaporanga, ou da ordem cisterciense, normalmente ela é distrito observância. Eles seguem a regra de São Bento e eles não têm contato com pessoas, é estritamente fechado. Só que como eles assumiram um compromisso de pastorear as paróquias de Rio Sul, de Itaporanga, de Barão e Coronel Macedo na época, eles tiveram que fazer a chamada comum observância, que é onde os monges acabam tendo contato com os fiéis. E por isso que tem hoje esse desenho de comunidade monástica na cidade de Itaporanga. Só que os monges trouxeram muitos benefícios para a cidade e a cidade não devolveu praticamente nada para eles, porque se nós formos hoje ver os quadros que tem lá, nenhum é itaporanguense, nenhum é da nossa região. E então essa associação ela foi criada com esse objetivo, de tentar fazer essa ponte e tentar aproximar um pouco mais a comunidade, os munícipes da comunidade monástica. E eu fui convidado ano passado para isso, e aí a gente reuniu, eu costumo dizer, eu falo com todo respeito, né? Reunimos uns loucos, né? Porque nós que somos um pouco apaixonados e temos algumas utopias na cabeça, nós somos considerados um pouco loucos, né? E a gente reunimos uns loucos lá, entre eles o Adriano Negrão, né? E o Adriano Negrão já trabalhava com esse resgate histórico a respeito da Revolução. Ele sempre, desde o começo, ele falou assim: viu, mas eu vou poder fazer alguma coisa para mostrar o meu trabalho, que eu pesquiso sobre a Revolução Constitucionalista? Aí falamos: não, beleza, vem para cá e a gente vai criar condições para que isso aconteça, de um resgate histórico, né? E foi o que ocorreu no ano passado. A gente
exatamente, aliás, esse ano, né? Você não estava botando muita fé, mas Isso. Não estava botando muita fé e tal, mas as coisas foram caminhando. E aí nós descobrimos com algumas pesquisas, aí chegou o Juliano também, que é o outro apaixonado pela ideia da revolução. E o Juliano descobriu que Itaporanga caiu exatamente no dia 9 de agosto. A princípio havia uma dúvida, né, entre 8 e 9 de agosto de 1932. E aí nós optamos em fazer a nossa exposição lá no dia 9 de agosto, que foi muito bacana. Aí, na semana, foi uma semana antes, ou foi 15 dias antes que eu te liguei? Acho que foi 15 dias antes. Nós estávamos lá ainda organizando e eu liguei para o Flávio. O Flávio já propôs de fazer a exposição, de expor lá o material dele, foi muito bacana. Na verdade, nós temos, não sei se aqui vocês conhecem, já ouviu falar do professor João Castilho. Eu ia perguntar dele. Ia perguntar dele? Professor lá em Capão. Isso, o professor de vocês lá. Professor de História, conceituadíssimo. E ele nos ajudou até a estruturar a montagem da exposição. E as coisas foram acontecendo. Até a banda regimental da Polícia Militar a gente conseguiu trazer. E foi muito bacana. Pena que a gente teve muito pouco tempo para fazer a divulgação, mas foi muito bacana. Esses dias eu estive conversando com ele e ele estava feliz demais e disse que a repercussão da nossa exposição e tudo foi muito grande. E trouxe conhecimento para as pessoas que nós não sabíamos, eu particularmente não sabia. Desde o tempo, eu passei pelos grupos escolares e ninguém falou, a revolução passou por aqui. E realmente aconteceu. E por que eu fazia, assim, brincando, que não botaram fé? Porque você pegar uma cidade que não tem uma história, que não tem uma cultura da Revolução, que ninguém sabia da Revolução, você fala assim, eu vou fazer algo sobre a Revolução. Então foi um tiro no pé. E esse foi fantástico, foi fabuloso conhecer o pessoal lá. E tem uma história lá do senhor, que eu não lembro o nome, o senhor daqueles bem sérios, né? Que a família foi buscar ele na casa, marcou o horário com eles, para buscar ele na casa. Daí chegaram e falaram, ele não veio, ele chegou 15 minutos atrasado, ele falou, não, eu vou sair. Daí no outro dia chegaram no horário certo e levaram ele na exposição. Ele chegou na porta da exposição, eu dei uma olhada e falei, você vai embora. Aqui não tem nada da Revolução. Olha como é legal a cabeça do povo, né? A cabeça da pessoa. Não tem nada aqui da Revolução. Daí eles foram até a porta, começaram a conversar com ele, né? Por que não tem nada da Revolução? Porque ele viveu com os gaúchos, ele viu os gaúchos chegando. Né? Então ali tem a réplica da Farda Paulista. Mas na cabeça dele, o que ele lembra? Ele lembra dos gaúchos. Então ele queria chegar e ver a réplica dos gaúchos. Né? Daí a gente conversou, foi mostrando aí, começou a entrar e começou a contar as histórias de Itaporanga. Então isso é fabuloso. Cada lugar que você vai é uma história diferente, é fantástico. Tá? Você tem acesso a uma história de casa enforcada. Então tem uma história interessante, tinha um outro senhor lá, que infelizmente a nossa exposição não encontrou em vida, né? Ele acabou falecendo no começo desse ano, o seu Leôncio. E ele, segundo ele levava água para os soldados paulistas nas trincheiras. E tinha uma passagem que ele conta, e para quem conhece um pouco do meio militar, sabe que começa a ver a razão. E chega pouco para cá de Itaporanga, foi escavada uma trincheira, né? Aí quando chegou o comandante responsável pelas tropas, a trincheira foi cavada em linha reta. Aí quando o comandante chegou, falou, não, o que você está fazendo aí? Isso aí não está tudo errado. Mandou entupir as trincheiras, que haviam sido cavadas, 2 dias cavando trincheira o pessoal, e mandou fazer em zigue-zague. E tem uma lógica, ou seja, se uma bomba cai numa trincheira em zigue-zague, você fez a próxima curva, você está protegido, né? Porque se fosse em linha reta, todo mundo que está ali dentro vai acabar morrendo. Então foi muito bacana essa colocação. Pena que infelizmente ele não deu tempo dele estar lá na exposição. Quero agradecer a presença da dona professora Lázara, né? Eu peço desculpas por chegar atrasado. Imagina, que isso. Ela é presidente do CPP, né, dos Centros Professores Paulistas, que inclusive se deu espaço para a gente estar fazendo essa exposição. E ela também, como conhecedora da história, né, da Revolução, se ela puder contar alguma coisa para a gente, estou muito contente. Eu conheço o que vocês já sabem, até já publiquei bastante vezes, né?
das causas e tudo. Mas todos aqui já conhecem. Sim. Portanto, eu prefiro ouvir. Opa, muito obrigado. Itaporanga está com quantos anos? Itaporanga hoje 156 ou 160 já. Ela foi fundada, isso eu tenho que me recordar, porque na verdade nós tínhamos duas datas. Se comemorava a 6 de março, a emancipação política administrativa, né? Até hoje é comemorada, né? Só que aí uma pesquisa até do próprio professor João Castilho, que foi reconhecido que Itaporanga na verdade foi fundada no dia 21 de agosto. Eu pensei que era antes do pergaminho e pós-pergaminho. Também. Para nós que temos coisa é antes e pós. Antes. Eu tinha convidado também para estar presente, porque geralmente essas pessoas mais antigas eles têm as limitações de saúde. É o seu Hélio Zarpelon, que tem histórias incríveis, né? Que ele, pai dele, eram responsáveis pelas bandeiras do esguardo. Então, uma das histórias que ele me contou, eles estavam limpando uma área do plantio, do lado do Paraná, próximo ao Itaré. E tinha um tronco de árvore muito grande, né? E não tinha como remover. Eles colocaram fogo nesse tronco para depois conseguir tirar os pedaços desse tronco do lugar. E uma semana após eles colocarem fogo, ele foi lá, então ele achou duas medalhas, uma da Revolução de 32 e uma da Primeira Guerra, nas cinzas desse tronco. Então, quer dizer, pode ser que que nessa debandada a gente ouve muito falar que quando os paulistas fugiram, aqui no comentário da Campina Monte Alegre, que lá, dando um pouco mais para tirar o sarro dele até ele morrer, porque ele debandou, né? Ele fugiu. E não é bem assim, porque os paulistas estavam despreparados, a maioria dos paulistas eram voluntários, não tinham noção do que teria para frente. Então era normal isso, né? Então agora a gente não sabe se algum que estava fugindo escondeu a farda nesse tronco, né? E daí a farda foi queimada com a queima do tronco, mas são as duas medalhas que foram encontradas nesse tronco. Né? Depois eu passo para vocês dar uma olhada. E outra curiosidade do esguário em si é que quem era funcionário das bandeiras de esguário, eles ganhavam por horas de serviço, né? E tinha a moeda própria de horas. E na própria esguário tinha sua mercearia, que vendia material para os funcionários e recebia essas moedas de horas, né, convertidas pelo valor da época, em réis, né, no caso. E após isso, o próprio comércio daqui da região começou a aceitar essas fichas normalmente, porque era dinheiro em caixa, né? Então também são oportunidades. Mas na realidade, então, os empregados da esguário não viam dinheiro, não? Não viam, mas só pelo tempo pelo que na época que eu cheguei a pegar, como é que chamava, Geraldo? Aquele vale que dava para o pessoal poder gastar? Tem o nome certo, esqueci agora. Não é boró? Será que é boró mesmo? Boró militar. Viu? Era um pago com boró, não tinha. Porque na realidade, então, ameniza-se a situação em dizer que o empregado tinha um armazém, tinha farmácia, aí tinha lá a sua assistência médica muito leve, porque nessa época a pobre ia para o hospital, era para tomar soro, para se levantar ou morrer. Mas a necessidade desse dinheiro na época, isso aqui era um dinheiro paralelo. A necessidade disso na época é bem explicada. Quando Getúlio assume o Estado Novo, o Getúlio cria duas moedas no Brasil. Se vocês pegarem uma nota daquele tempo, vocês vão ver que cada cédula, ela tem embaixo uma nomenclatura. Em algumas vem escrito valor legal, e em outras vem escrito valor real. Aqui tem valor real, era o dinheiro internacional, que era garantido por um lastro em grama-ouro. O legal era o dinheiro de circulação de um cheque pré-datado, um cheque comum. Sem lastro nenhum. Tinha valor interno, mas não tinha lastro que garantia esse dinheiro. Era para circular no país. Por quê? O país com estrutura continental,
uma casa de moeda recém-libertada da Alemanha, ainda sem condições de fabricar com grande capacidade. Então foi criando as moedas paralelas. O exército aqui em Itararé, a Revolução de Itararé durante 30 e 32, como acaba a circulação de dinheiro, o exército passa a pagar todo mundo com boró. Aquilo que não era vindo pela estrutura de São Paulo, eles compravam no comércio e pagavam com boró, que era um tipo de um vale de compra. Só que ninguém recebeu esse boró na história. Perdeu o que deu e acabou. Eu conto no livro de um único cara que conseguiu receber esse boró. Quem é esse? O Paulo Rolim. Ele era engraxado. E engraxava o sapato dos quartelados aqui. E queria cobrar, claro, era moleque, levaram os usados para casa. Então os caras pagavam com boró. E foram dando a menor quantia de boró lá, a menor valor de boró que eles podiam dar. E ele foi colecionando aquilo. Quando não vem mais graxa para a cidade, ele vai na praça embaixo, descobre uma árvore que tinha uma resina grossa, e ele começa a quebrar aquelas folhas, e daquele óleo da folha ele começa a engraxar de volta, e a dar lustre, e começa a ganhar esse boró. Nesse livro ali eu conto como é que ele foi receber o boró. Eu vou deixar a incógnita para você depois ver o livro. Você quer que eu conte? Já viu? Quer ver? Eu deixo aqui para quem quiser ver, tirar. Lá uma curiosidade, né? As tropas que aqui chegaram, passaram do sul, se fixaram por aqui, constituíram famílias, tem informações sobre isso? Assim, a gente ouve muito falar que algumas pessoas ficaram por aqui, né? Até hoje a gente foi conversar com uma senhora ali, ela falou assim que da Vila Osório, né? Que ela falou que tinha uns gaúchos que eram muito bonitinhos, que as famílias deles tiveram que fazer as taxas de comida para eles irem comer na casa deles lá, né? Então, isso ficou na memória dela. Nossa, eram uns rapazinhos muito bonitinhos que a gente vinha aqui fazer a comida para eles, né? Mas os gaúchos ficaram estilizados aqui durante muito tempo. Eu digo isso porque em 1958 eu começo garoto, já começo a trabalhar em rádio, cara. E era incrível, já não tocava música gaúcha, cara, nem a pau. Porque se tocasse no gaúcho, o vídeo desligava lá e não via mais o rádio. Então, uma das exigências do meu começo de rádio era não tocar música gaúcha. Era também o único gaúcho que a turma pedia era o Teixeirinho, que o resto ninguém mais conhecia. Mas Itararé começa a ficar em paz com o gaúcho já em 1980, 1990, quando começa fundo aqui o primeiro CTG, Centro de Tradição Gaúcha, e começa no 13 de maio a produzir baile gaúcho. Aí começa a cultura gaúcha Itararé, isso em 1980. De 30 a 80, a resistência com o gaúcho era terrível. O gaúcho nem se identificava muito com o gaúcho, não, porque havia uma resistência da cidade e ia catar o gaúcho. Viu, Edson? Mas, independente disso aí, eu quando fui embora para Itapeva, eu tive a certeza absoluta. Aí que eu brincava a respeito do estado de São Paulo, que é? São Paulo do Sul? São Paulo do Sul. Itararé tinha costumes do Sul. A primeira cidade paulista com costume paulista que eu conheci foi quando eu fui para Itapeva, que era completamente diferente. Eram diferentes. Tanto é que eu me lembro da história que a Xuxa contava, né? Do criado, né? O criado, antes o pessoal falava, não era criado, o criado muda. Tinha um outro nome que chamava lá no sul, e aqui em Itararé usava o mesmo. Não, até 1980 a nossa cultura era gaúcha. Mas você sabe só que 1980 é raça resistência. Você sabe por que o criado mudo, né? Eu estou tentando lembrar do que era chamado. Porque o criado mudo, antigamente, era usado para guardar o penico. O penico ficava guardado no criado mudo. Por isso que é o criado mudo, porque ele não contava o que tinha ali. Entendeu? O criado mudo é para você guardar o... Só que era empregado.
abria a boca. Sim. Só guardava, só atendia. Mas quando eu saí daqui, Você foi músico aqui, quase todos foram mesmo. Quando é que você tocava música gaúcha aqui? Nunca vi você tocar gaúcho. Hoje aqui está em Taré, só conjunto gaúcho. olha para vocês verem, uma vez nós fomos, você conheceu o cidadão, ele foi eleito prefeito de Ponta Grossa, Ciro. Sim. Aí iam fazer a nata de Ponta Grossa, pegou democrata para fazer a comemoração. Nós ficamos a noite inteira tocando o melhor que tinha do repertório. Bom, quando chegou na última seleção, falou, vamos esbodegar porque eles não saíram do lançamento, vamos tocar uma porcaria. A porcaria era a música pela Shot, aí daí encheu o salão e eles pagaram o segundo baile na noite. Ponta Grossa é uma música gaúcha. Mas nós ficamos a noite inteira tocando. Ninguém sabe. Mas aqui em Tararé, é tudo certo. Apesar de estar a barranca do Rio Paraná e o Rio Paraná ser um pedaço de Farroupilha, a resistência depois da Revolução dele foi grande. O gauchismo aqui ficou mal visto. Foi recuperando nos anos 70, 75, 80. E hoje dominou. A minha avó, ela não gostava dos gaúchos, de Santa Catarina, inclusive ela comentava assim, isso aí é barriga verde. Tinha muita expressão aqui na cidade, isso daí é barriga verde. Que era de Santa Catarina, né? Barriga verde era de Santa Catarina. Mas era tudo gaúcho. Tudo gaúcho, né? Então era barriga verde. E minha avó não gostava, não adianta, isso aí, minha avó também era linha dura, isso aí não. Barriga verde. Aliás, até hoje ainda existe a ideia de separar os três estados ali e criar uma federação em país, né? A República Farroupilha. Até hoje ainda eles vinculam essa ideia. Bom, daqui a pouco nós vamos chegar no contestado, né? Esse pessoal, já passou. Quando não vai jantar. A mamãe nunca disse. Nem que você quer comer de novo. Dá licença. Nunca cresceu. Vou dar uma pergunta para esse senhor. Por que em Santos tem a Praça 9 de Julho, fala de Tararé, e tem a praia de Tararé? Não tem nada a ver com Tararé. Não tem nada. Aí vem da nossa brincadeira, Guarani, né? Guarani. Você fala, Santos tem tudo isso. E Tararé é uma formação do Guarani. Quinta, Pedra, Tararé, então, lá deve ter alguma coisa, porque no partido lá em Santa Maria, existe uma vila chamada Tararé. Essa tem. E quando criaram a São Paulo Rio Grande, ela ia vir Tararé a Santa Maria. E Santa Maria, para homenagear o povo de Tararé, tem uma vila lá para o Tararé. Daí existe ali Tararé, mas é isso aí. Santos a gente deve falar e não tem nada. Flávio, só você precisa usar. Não tem ligação. Mas não foi emprestado. Que tem a Praça 9 de Julho, tem muita gente que vai falar para você. Pois é, eu achava que tinha alguma coisa. Você chega lá, você achou Tararé lá na praia, não? Não tem nada. É porque lá os caras sabem, né? Lá tinha ainda. Lá tinha ainda. Não sei. Aliás, nosso lixo é também dele, né? Porque Tararé gera do antigo caminho do Gabiru. Esse caminho do Gabiru começava em Guarujá e ia até Ponta Grossa. Onde a ferrovia não solicita esse percurso, é o caminho do Gabiru. Então, essa mudança tem isso. Começar que nós temos uma oportunidade em cima do rio. O rio de Primavera da cidade. Quem deu o nome de Itamaré da cidade foi o Rio, que foi batizado no Rio é o nome de Itamaré, é a vila de São Pedro. Aí ela foi levada no nome de São Pedro de
Itália. Aí tiraram o São Pedro e foi Itália. E a gente eleição, então a gente via isso aí. Passar que fala da Revolução, Brasil Ceará. Respeito a memoriza. Mas não,